Bem-vinda, Sofia Lobo Serra. Olá! Olá, Adelaide. Como está? Bem, obrigada. Então, este livro veio, por aquilo que eu percebi, de facto, na sequência da sua própria paixão pelo Feng Shui, não é? Sim, foi nessa sequência. Era um objetivo e um desejo que eu já tinha há 8 anos, que se foi preparando e então saiu este ano. Muito bem. Há algumas pessoas que estarão vagamente familiarizadas, ou se calhar mais do que vagamente, com enfim, os princípios básicos do Feng Shui. Eu diria que tem ligações muito íntimas com o taoísmo, também a astrologia chinesa. Sim. Enfim, essas são as influências, têm cerca de 4.000 anos. E por aquilo que eu pude perceber, e a Sofia vai explicar se for necessário, tem a ver com o equilíbrio das energias entre as pessoas e os espaços que elas habitam, ao fim e ao cabo. Como é que tudo isto se traduz para, de há 4.000 anos para cá? Ora, como disse muito bem, o Feng Shui estuda a forma como a energia flui num espaço. E todos nós já entramos em locais onde nos sentíamos muito bem e noutros onde não nos sentíamos tão bem. E isso mesmo é Feng Shui, porque quando os princípios que o assentam, que é os 5 elementos, estão em harmonia uns com os outros, a energia flui e as pessoas têm uma vida estável, saudável, com os seus objetivos cumpridos e realizados. Quando assim não o é, quando existem conflitos entre estes elementos, entre as energias de uma casa ou de uma empresa, os problemas e os desafios começam a surgir. Isso porque a Sofia tem, na sua atividade profissional, trabalhado não só com indivíduos, mas também com empresas, por aquilo que pude ver, pelas críticas, vamos dizer assim, os comentários positivos que fazem parte do livro também, algumas empresas e alguns indivíduos também, que falam daquilo que sentem enfim, que foi o efeito da aplicação destes princípios nas suas casas e nos seus trabalhos. E uma das coisas que me chamou a atenção no livro foi que a Sofia teve alguma preocupação em falar, dedicou-lhe um parágrafo pelo menos, na questão de se havia ou não conflito entre a religião pessoal de cada um e o Feng Shui. É da sua opinião que não existe aqui conflito, é isso? É da minha opinião que não existe conflito. Aliás, o Feng Shui não assenta na religião, nem vai contra nenhuma religião. E é uma das perguntas que muitas das pessoas me fazem, porque nem toda a gente é católica, não é? E tem sempre uma certa salvaguarda se há conflito ou não, mas não há. Então o muçulmano que quer rezar virado para Meca está à vontade. Meca tem uma boa energia, é isso que está a dizer? Eu penso que sim, embora não seja... Não investigou? Não investiguei. Mas parece-lhe que não há problema. Bom, haverá quem discorde, com certeza, claro. Mas outra das notas que a Sofia faz é em relação à ciência, porque a Sofia tem formação de engenharia. Exato. E, inclusivamente, o prefácio é feito por um médico, pelo Dr. José Martínez de Oliveira, que está ligado à ginecologia e obstetrícia, e sentiu essa necessidade de dizer que a ciência também pode, não vou dizer justificar nem endossar, mas que também pode ser conciliada com as crenças bases do Feng Shui? Sim, o facto de eu ser uma pessoa de ciências, eu tenho muita necessidade de pôr tudo no preto e no branco. E para mim Feng Shui é mais do que uma arte, é ciência. Porquê? Porque energia, para mim, é um conceito mais de física quântica do que propriamente esotérico. Cargas negativas e positivas que nós ouvimos muitas vezes ouvir falar como invejas e maus olhados, isso não é nada. Isso para mim é tudo muito quase palpável, não se vê, mas é quase palpável, porque é o que nós estudamos em química e física quântica. E eu senti muito essa necessidade, porque há uns 20, 30 anos, quando as pessoas começaram... Quando o Feng Shui começou a aparecer, perguntavam-me logo, mas isso é bruxaria? Não tem nada a ver, é tudo muito simples e muito prático. No entanto, fala-se aqui de facto de acreditar que a posição de determinados objetos em casa ou no trabalho influencia não só o nosso estado de alma, como eu dizia há pouco, mas também até se somos ou não prósperos financeiramente, se temos filhos ou não temos filhos, se somos pessoas que têm muitos amigos e são muito sociais ou não, porque as preocupações, parece-me, que assistem às pessoas que a abordam são aquelas que estão até enunciadas na capa, não é? O amor, a carreira, todas essas coisas. Portanto, estamos a falar aqui de acreditar
reparar que a posição em que eu tenho virados os sapatos, ou em que está a televisão, ou que está, se há ou não uma torneira a pingar em casa, tem influência sobre aquilo que me acontece. Nomeadamente, eu achei curiosa a questão da torneira a pingar, porque a Sofia dizia que isso drenava a energia vital e, portanto, que as finanças da pessoa podiam ficar em perigo por causa disso. Bem, quanto mais não seja, paga mais de conta d'água, não é? Exatamente. Isso é chato. Isso são algumas das questões, mas, por exemplo, em Feng Shui clássico, e quando um dos... Que é o que segue, aliás. Que é o que eu sigo. A Sofia discerne os 3 tipos de Feng Shui que existem, que são aplicados. E quando nós trabalhar o objetivo concreto de finanças ou prosperidade de uma empresa ou de uma casa, aí temos que entrar mais em direções e localizações, em que se tem que fazer os mapas do próprio espaço, perceber como é que tudo está a fluir. Leva-se uma bússola, vamos falar disso mesmo. Como é que faz quando entra dentro da casa de uma pessoa, por exemplo? Leva uma bússola consigo? Leva a minha bússola, sim. Preciso sempre da planta da habitação, data de construção do espaço ou mudança, depende do caso. Porquê que é importante a data da construção? À semelhança de nós, quando nascemos temos a nossa carta astral, a casa... Portanto, essas são as ligações com a astrologia chinesa. Exatamente, tem o mapa energético, que depois todo ele é analisado em função do interior e do exterior da casa, porque o exterior conta cerca de 70% em termos de influência na vida dos habitantes. E quando chega à casa de uma pessoa, a primeira coisa que eu faço é o diagnóstico. Um bom diagnóstico é fundamental, porque, por exemplo, se uma pessoa me perguntar ou pedir para eu lhe estimular a prosperidade, eu tenho que perceber de onde é que vem esse problema, porque é totalmente diferente se vem porque ela não consegue ter projetos novos ou porque ela não consegue poupar ou porque o dinheiro está sempre a sair. Então a Sofia vai e diz, ok, é porque, por exemplo, neste caso, determinados elementos estavam em locais que não são apropriados para Exatamente, que mas sempre depois de um bom, exato, mas sempre depois de um bom diagnóstico e depois de todos os cálculos feitos daquela casa. Há a consideração da pessoa que está a falar consigo? Sempre. A Sofia, para isso, tem que empregar algum tipo de conhecimento que esteja mais relacionado com a psicologia ou não é assim? Com a psicologia não tanto, mais a ver com a própria astrologia da pessoa, porque se eu analisar, por exemplo, um 6º andar e um 7º andar iguaizinhos, a análise vai ser totalmente diferente porque as pessoas são diferentes. Portanto, é isso que muda? Não só, mas também cabo. é isso, o exterior e a forma como elas têm a casa organizada. Sim, daí também fazer essa nota no livro, dizendo que cada caso é um caso, cada casa é uma casa, portanto isso, enfim, as pessoas podem ler o livro, mas depois a necessidade de ter um consultor é com certeza o que acontece, não é? É preciso chamar alguém a casa ou ao escritório, o que seja. Sim, geralmente, embora se conseguirem aplicar estes conceitos, já conseguem sentir grandes resultados. A Sofia está a prometer coisas bem altas. Não a prometer, a fasquia está lá. São evidências. São evidências. O Feng Shui tem mais de 4.000 anos, portanto... mas antes disso existia a humanidade, Sofia. Sim, existia. Sim, mas eu própria aplico na minha vida, já tenho quase 10 anos de experiência profissional. Sente que isso tem feito assim bem, é isso? Sim, sente-se muito as diferenças, totalmente. E os próprios feedbacks que eu vou recebendo das pessoas é totalmente... O antes e depois é muito giro. Sim. A Sofia faz algumas recomendações curiosas, ou fazem notas curiosas, por exemplo, em relação às fotografias por cima da lareira. Diz que podem queimar as energias das pessoas que lá estão retratadas? Não é bem as energias, é mais a energia da pessoa em si. Da pessoa que está retratada? Da pessoa que está retratada, sim. Se já tiverem morrido, não há problema? Não há problema, embora haja outras localizações podemos já mais estar a queimar em algum sítio, é isso. Portanto, não vamos pensar nesse assunto. Há outros exemplos também curiosos, a questão dos espelhos. O espelho no quarto parece que não é uma boa coisa, virado para a cama não dá. Não recomendo, quer dizer, depende sempre dos objetivos depende de cada pessoa. De tudo, não é? Exatamente. Mas porquê que não é aconselhável? Porque o espelho tem uma energia muito rápida e quando nós estamos a dormir é quando libertamos a nossa energia, o nosso cansaço, as nossas toxinas, que depois tudo é renovado. Ao bater no espelho, portanto, é refletido e volta para nós. Isso nós não queremos. Isso nós não queremos, exatamente. E fechar sempre a tampa da sanita. Exatamente. Eu estou sempre a dizer isso e não me ouvem lá em casa, não percebo. Sofia, muito obrigada por ter trazido aqui esta sugestão. Obrigada Desejo-lhe as maiores felicidades para Obrigada. si. Este é o livro que a Sofia propõe. Muda a sua casa, enriqueça a sua vida. Obrigada, Obrigada. Sofia.